jornalista e especialista em inteligência política, Eumano Silva fala ao Norte Entrevista a respeito de seu livro que aborda a história do Partido Comunista Brasileiro e da redemocratização do país. Longa Jornada até a Democracia. O livro se chama Longa Jornada até a Democracia porque ele conta a trajetória do Partido Comunista Brasileiro, a longa trajetória do Partido Comunista Brasileiro, desde a sua criação, passou por várias etapas, alguns períodos em que ele defendia modelos menos democráticos de poder, até modelos de ditadura, como na União Soviética, e após uma longa caminhada, durante a ditadura, o partido, o PCB, toma o caminho da democracia, toma o caminho político pela via pacífica, sem recorrer à luta armada. E essa luta do partido, no período da ditadura, foi aos poucos conquistando espaços, os poucos espaços disponíveis que havia, como associações, universidades, sindicatos, e dentro do MDB também, que o PCB fez política, ajudando a montar diretórios, ajudando a formular as bandeiras, as políticas. E, aos poucos, o Brasil foi retomando, dentro desse movimento do qual o PCB fez parte, com destaque, o Brasil vai retomando o caminho da democracia. Vem com o fim do AI-5, vem com a aprovação da lei da anistia, vem com a eleição dos governadores de 1982, vem com a eleição do Tancredo Neves em 1985, vem com a Constituinte com os deputados eleitos em 1986, a Constituinte realizada entre 87 e 88, e, finalmente, como um marco maior aí da democracia, o retorno das eleições diretas para presidente da República, que já foi em 89. Então, eu conto toda essa trajetória do partido até desembocar o Brasil aí no período democrático que nós estamos vivendo hoje. Por isso vem aí o título do livro. O volume 2 é porque teve o volume 1, que conta o período de 1922 até 1967. Esse volume 2, escrito por mim, ele vai de 1967 até 1992. O volume 1 foi escrito pelo jornalista Carlos Marque. Motivo para escrever o livro e quem deve ler. Esse livro, eu fui convidado a escrevê-lo pela Fundação Astrogildo Pereira, que é a fundação ligada ao partido atual Cidadania, que já foi antes o PPS, Partido Popular Socialista, e que antes era o Partido Comunista Brasileiro. Então, o Cidadania herdou essa parte, a estrutura do antigo PCB. Então, eles, por causa do centenário do Partido Comunista Brasileiro, que aconteceu o centenário em 2022, então a Fundação Astrogildo Pereira decidiu fazer esses 2 livros para contar a história do partido. Então, foi nesse contexto que eu fui convidado. Eu acho que ele é um livro para todas as pessoas que gostam de política, para as pessoas que gostam da história do Brasil. Ele conta os principais fatos do Brasil, no caso do meu livro, entre 1967 e 1992, os fatos da política, os principais fatos relacionados à ditadura. E esse livro também, eu acho que ele se dirige também para todas as pessoas que gostariam de saber alguma coisa sobre o comunismo, sejam elas ex-comunistas, sejam elas comunistas, sejam elas anticomunistas, porque o livro também mostra o que foi o comunismo no Brasil nesse período aí do governo militar. A pesquisa, fontes dos documentos. O livro, assim, ele é fruto de uma pesquisa muito grande, principalmente com documentos militares. Eu não tenho certeza de quantas páginas de documentos eu li, mas eu chuto alguma coisa como 30 mil páginas de documentos que eu tenha manipulado de alguma maneira, que eu tenha analisado de alguma maneira. Mas eu recorri também aos documentos do próprio Partido Comunista Brasileiro, recorri também a documentos históricos do Brasil, de modo geral, como os documentos relacionados à Constituinte, à Carta de Convocação da Constituinte, por exemplo. Também entrevistei mais de 50 pessoas para fazer o livro. A diferença em relação ao livro do Araguaia,
que foi escrito em 2005, entre 2003 e 2004, em 2003 e 2005 ele foi escrito. A diferença para esse livro é que agora tem muitos documentos disponíveis no Arquivo Nacional. E foi onde eu recorri, onde eu busquei, onde eu tenho a maior parte dos documentos que eu recorri para escrever esse livro. Curiosidades descobertas na pesquisa. Eu não vou contar aqui porque eu quero que as pessoas comprem o livro, mas por exemplo, o nome de um policial militar que era militante do Partido Comunista Brasileiro e que foi infiltrado dentro do DOI-CODE, que era um órgão da repressão em São Paulo. Dentro do DOI-CODE de São Paulo, ele foi infiltrado, então ele passava informações para o partido, para os familiares dos presos políticos, quando ele tinha alguma informação sobre algum preso político pelo DOI-CODE, alguns, inclusive, que morreram. Então, essa é uma história que eu não esperava encontrar, está lá nos arquivos militares, e que se sabia, o Hélio Gaspari escreveu no livro dele, certa vez, que existia uma pessoa infiltrada lá. Então, nos documentos agora eu encontrei o nome dessa pessoa, um policial militar de São Paulo. A opção pela via democrática e pacífica na luta contra a ditadura. Isso foi aos poucos. O momento em que houve uma divergência muito grande dentro do partido, o momento em que houve os primeiros inícios das divisões que foram acontecer depois, dos rachas que aconteceram depois, foi em 1956, quando foi divulgado o relatório Khrushchev sobre o governo Stalin, denunciando os crimes do período que o Joseph Stalin, foi o comandante supremo da União Soviética. Isso daí já provocou uma debandada de integrantes do partido que saíram, por exemplo, Jorge Amado, Oswaldo Peralva, que era um jornalista, são pessoas que já deixaram o partido porque já estavam discordando de todas as formas que estavam sendo conduzido naquele momento o comunismo. Mas logo depois veio a primeira divergência. Um setor que ficava mais próximo do Stalin e que ainda defendia a revolução, as revoluções armadas como forma de chegar ao poder, defendia explicitamente. Esse setor foi tendo divergência a partir do final dos anos 50. Em 1962, saiu daí o PCdoB, que existe até hoje, Partido Comunista do Brasil. Então, o que antes era um partido fundado em 1922 com o nome Partido Comunista do Brasil, sigla PCB, se dividiu em dois. Um passou a se chamar Partido Comunista, manteve o nome, Partido Comunista do Brasil, sigla PCdoB, e o nome foi mudado o nome para o outro, Partido Comunista Brasileiro, sigla PCB. Então, esse foi o primeiro racha, primeiro setor que defendia a luta armada que deixa o partido. Mas saíram outros. 66, 67, saíram os grupos. Um grupo liderado pelo Carlos Marighella, que foi para a luta armada, outro grupo liderado por Mário Alves Apolônio de Carvalho, que fundou o PCB, também foi para o PCBR, desculpa, também foi para a luta armada. Então, os setores que eram favoráveis à luta armada foram sendo ou saindo ou sendo expulsos do partido. E com isso formou-se uma maioria dentro do Congresso do Partido, em 1967, que é quando começa o meu livro, em dezembro de 1967, formou-se uma maioria em que se formalizou essa opção do partido pelo caminho pacífico na luta contra a ditadura. Então, foi nesse contexto que isso aconteceu. O PCB, o Congresso Nacional e a redemocratização do Brasil. Eu imagino assim, como o livro é sobre a democratização do país, e como o Congresso foi quem, na prática, é quem comanda essa redemocratização, a partir dos canais políticos oficiais, então, um pouco da história da redemocratização do partido, a participação do PCB nessa redemocratização, em muitos momentos se confunde com o trabalho que é feito dentro do Congresso Nacional, até porque o partido, inicialmente dentro do MDB, já elegia representantes, já atuava no Congresso em pautas que eram contrárias ao governo militar. E à medida que o tempo foi passando, o partido foi aumentando essa influência, foi participando de todos esses episódios que eu falei, da lei da anistia, das eleições, da Constituinte. Então, o Congresso, a Constituinte que realizou foi o Congresso, vários segmentos da sociedade
todos os segmentos da sociedade, de alguma maneira, tiveram interferência na Constituinte. O PCB era um desses setores, sendo que o PCB está na origem da proposta de convocação da Constituinte, da proposta, que foi encampada pelo MDB. Desde 1967, nesse Congresso, que eu citei agora há pouco, desde 1967, o partido já defendia a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Em 1971, por influência do PCB, o MDB incorporou essa bandeira, assim como a eleição direta para presidente, assim como a lei da anistia. E essas coisas foram como o roteiro da redemocratização que o Congresso, aos poucos, foi encampando. Então, a relação entre o partido, a redemocratização e o Congresso é essa. Estavam, de alguma maneira, o partido interferiu aí nessas mudanças que o Congresso foi fazendo, foi realizando aí ao longo, principalmente, dos últimos 10 anos da ditadura. Acesse o portal norte.com.br e veja essa e outras entrevistas especiais.